Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez às nossas Masterclass sobre criando obras de arte com resina composta, a nossa segunda aula. Muito obrigado a todos vocês que estiveram presentes na nossa aula de ontem. Divulguem, né, as nossas Masterclass também para os colegas de vocês. Amanhã a nossa última aula da nossa jornada dessas 3 aulas. Aqui o nosso link de acesso, olha, divulguem para os amigos de vocês, né, para que a gente possa aprender a fazer obra de arte com resina composta. E tudo a partir de agora, nós vamos falar um pouquinho de técnicas e erros. Lembre-se, tudo tem que ser alicerçado sobre o que a gente falou ontem. Entendimento de característica ótica da estrutura dental, mapeamento cromático, dominar a nossa resina, dominar a espessura do substrato, né, para que a gente consiga literalmente replicar a natureza com resina composta, né? Então, como é que nós vamos fazer obra de arte com resina composta? Tudo isso é baseado na nossa aula de ontem. E como eu falei para vocês, resina é um material sensacional e que, para mim, na minha humilde opinião, durante essa jornada toda de 25 anos, eu trabalhei com várias marcas de resina, né? E eu trabalho com várias marcas de resina e para mim são todas top. Só que, primeiro, eu tenho que dominar, entender que cada marca de resina é completamente diferente da outra. Tem empresas que têm mais de uma marca e vejam bem, que também são completamente diferentes umas das outras, tá? E entender que nenhum sistema, tá? Que nenhum sistema ele vai resolver 100% todos os casos. Nenhum sistema vai resolver 100% todos os casos. E que eu não preciso ter a resina mais cara do mercado para fazer obra de arte, né? Não que ela não seja boa, pelo contrário, sensacional. Mas o fato de eu não ter acesso a essa resina vai me limitar de maneira alguma. De maneira alguma, tá? Eu gosto de deixar isso muito claro. Porque muitas vezes as pessoas se frustram. Puxa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições de comprar a resina mais cara, então eu não vou conseguir determinado resultado. Não, não, não. Com todas as resinas, desde que a gente domine, tá? A gente consegue fazer obra de arte. Entendendo que eu tenho que entender e dominar minha resina. Entendendo que nenhum sistema vai 100% resolver todos os meus problemas esteticamente falando. Mecanicamente, sim. E que eu posso mesclar marcas. Eu faço isso muito. Usar a dentina de uma marca e o esmalte de outra marca, o translúcido de outra marca, o opaco de outra marca. Não tem problema. Eu faço isso demais, tá? Dominar a nossa resina acima de tudo, para que a gente possa solucionar casos de alta complexidade com extrema excelência e ganhar dinheiro. Veja bem, não é todo paciente, pelo menos os meus, que podem fazer uma coroa de porcelana pura, né? E quando a gente domina a nossa resina, nós fazemos obras de arte, dentes naturais, que são mais acessíveis aos nossos pacientes, aos nossos clientes, e a gente consegue ganhar dinheiro, deixando o nosso paciente extremamente feliz, né? Uma vez mais, a odontologia de excelência, a odontologia de alta performance não é uma odontologia cara, não precisa ser uma odontologia cara. Eu preciso o quê? De ter conhecimento de tudo que a gente falou ontem: anatomia ótica do dente, mapeamento cromático, domínio da minha resina, mapeamento e seleção de cor adequado e replicar detalhes, tá? Enxergar esses detalhes e replicar ele na nossa restauração, tá? Eu tenho alguns itens aqui que para mim é a odontologia de excelência. Primeiro, dá um zoom aqui, tá? Dá um zoom aqui para mim, meu amigo. Ter instrumentais adequados para fazer resina, espátulas e pincéis, que não precisa de ter, nossa senhora,
15 espátulas, 15 pincéis. Não, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Às vezes a gente gasta muito dinheiro comprando espátula, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, né? Vocês vão ver aqui os instrumentais que eu uso para fazer resina, dominar a técnica de mapeamento cromático, enxergar as divisões óticas do dente. E aí, gente, vem um investimento que eu acho muito importante. Trabalhar com magnificação, com lupas adequadas, personalizadas para cada um. Lupa deixou de ser um artigo de luxo na odontologia para ser um instrumental essencial para a odontologia de alta performance. Então, invistam em uma lupa, tá? Conhecer e dominar o seu sistema de resina. E é um dos grandes erros. A gente compra uma resina achando que ela vai salvar a nossa vida, tá? Ela vai contribuir desde que eu domine ela. Dominar a técnica de estratificação, policromatismo, onde nós vamos falar muito disso aqui, aonde detalhadamente no nosso curso online, tá? Se liga nas informações, amanhã nós vamos passar todas as informações e benefícios para vocês. E dominar a técnica de acabamento, polimento, microanatomização, texturização, polimento e brilho. Tá? Um dos grandes segredos para a gente fazer obra de arte é isso aqui. É no acabamento, no polimento, no brilho que nós vamos lapidar o nosso diamante. E uma vez mais, nós não precisamos de mega kits de acabamento, polimento e tudo mais, extremamente caros para conseguir isso aqui. E eu vou mostrar para vocês, tá? Olha aqui, trabalhar com magnificação. Lupas personalizadas, adequadas. Vejam bem, nós trabalhamos no pior ambiente do mundo, que é a boca, onde tudo é pequeno, tudo é escuro. A partir do momento que nós magnificamos, nós enxergamos o nosso dente 2, 3, 4 vezes maior, uma amplitude de conhecimento e de observação dos detalhes, a gente consegue. Invista em uma lupa de qualidade, tá? Olha aqui o meu instrumental para fazer resina, meus amigos. Olha aqui. Eu trabalho com resina com 3 espátulas e 3 pincéis só. Seja para anterior, seja para posterior. Olha aqui, gente. Não precisa mais do que isso, tá? Espátulas fininhas, delicadas. Eu vou passar todos os detalhes desses instrumentais no nosso curso online também, tá? Não precisa mais do que isso para se fazer resina composta, tá? Isso eu consigo fazer com esses 3 instrumentais as nossas obras de arte, tá? Então olha aqui, vamos ver o nosso caso aqui, esse pacientezinho que fraturou os 2 centrais. A primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Esqueçam aqui no primeiro momento que é um caso de emergência, tá? Mas primeiramente, com um dente bem hidratado, eu vou ver e observar as diferenças cromáticas desse meu dentinho. Olha, analisar em todos os ângulos. Fotografia, gente, é essencial na odontologia. Hoje, as pessoas me falam, Fábio, mas eu não quero investir em um equipamento fotográfico gigantesco. Não precisa. Celular. Hoje nós temos dispositivos para acoplar no celular, onde nós fazemos fotos lindíssimas. E jogamos essas fotos no monitor, tá? Para quê? Para magnificar, para eu enxergar detalhes. Tá? Feito o meu mapa cromático, tá? Eu moldo, olha, uma moldagem bem feita para fazer o meu enceramento diagnóstico. Trabalhar com enceramento diagnóstico hoje em dia, gente, é planejamento, é previsibilidade, é segurança. Tá? A partir daí, eu vou fazer a minha matriz de silicone. Tá? Que pode ser, gente, silicone de condensação, mais barato. Eu não preciso utilizar silicone de adição para fazer isso aqui. Tá? Uma dica de economia, então, com qualidade. E vejam bem, só que a minha matriz ela tem que ser espessa. Tá? Um dos grandes erros de quem vai fazer dente fraturado ou aumento incisal é fazer essa matriz fininha, ela se torna flexível e eu vou deformar minha palatina. Olha que dica legal para vocês, tá? E aí, olha,
todos lembrando aqui, ou seja, que o meu dente tem que estar úmido. Para eu selecionar a cor em resina, dente úmido, com bastante saliva e não desidratado, tá? Bom, vamos fazer a nossa base, o nosso alicerce, a nossa adesão. Então a gente faz um pequeno bisel vestibular, palatino e incisal, tá? Para remover aquele esmalte superficial que é pobre em adesão e eu entrar lá dentro dos meus prismas de esmaltes mais reativos. Veja bem, o bisel hoje em dia não é feito por estética. Olha que legal. Antigamente sim, porque as resinas oticamente eram muito deficientes. Se faz bisel para melhorar a adesão e selamento, tá? Bom, a partir daí eu vou fazer o meu esmalte palatino com uma resina translúcida, seja de esmalte, seja trans. E aí as pessoas me perguntam, professor, como eu faço com esmalte ou translúcida? Olha que dica legal. Se a incisal do dente for muito translúcida, eu uso um translúcido. Se não tiver tanta translucidez, eu uso uma resina de esmalte. Aonde eu espalho com a minha espátula essa resina na minha matriz palatina, tá? Que tem que ter espessura e rigidez. E vejam bem, gente, essa camada eu tenho que lembrar de anatomia ótica. Esse esmalte palatino tem que ser fininho, fininho, tá? Olha, eu vou encaixando a minha matriz com muito cuidado. Olha a importância de eu ter uma espátula fininha, olha. Eu entro lá na minha proximal, separo bem, espalho bem a minha resina na minha matriz, olha, para que fique uma casquinha fininha, olha. Por quê? Porque o esmalte palatino ele é fininho, meio milímetro no máximo, olha, meio milímetro no máximo, tá? E aí eu polimerizo por vestibular, tiro a minha matriz, tá? E não se esqueçam de polimerizar por palatino também, tá? Porque a luz não tem acesso lá na palatina. Tirei, olha aqui pessoal, é uma casquinha fininha. E aqui a gente faz um dos grandes erros em fratura, é fazer o meu esmalte muito espesso. Esse esmalte vai ocupar lugar do que teria que ser dentina, a minha opacificação se torna pequena, a restauração fica muito translúcida, acinzentada, o valor vai lá para baixo. Então olha, esmalte palatino fininho. A partir daí, eu venho fazendo o meu corpo de dentina, tá? Com uma dentina, uma vez mais, que tenha uma opacidade em torno de 70%. Para quê? Para que eu bloqueie a passagem da luz. E é na dentina que eu vou fazer a minha estratificação, tá? Respeitando aquela anatomia ótica. Mais dentina na cervical, menos dentina na incisal. A mesma espessura aqui tem que ser exatamente a mesma espessura aqui, olha. E aonde eu quero translucidez, não pode ter dentina. Feito isso, dentina pronta, eu vou para o meu esmalte vestibular. Tem vários esmaltes hoje no mercado. Tá? Esmaltes convencionais, cromáticos, acromáticos, eu tenho que dominar o meu esmalte. E aí com uma camada fininha, tá? Eu venho com a minha espátula espalhando o meu esmalte, criando aquilo que eu falei lá atrás. Olha, uma área plana que vai formar cristas de reflexão, olha. Trabalhar com um pincel adequado, espátulas adequadas, olha. Criando uma área plana e cristas proximais, tá? Bom, depois que eu fiz essa primeira camada de esmalte, eu vou fazer o meu perfil proximal. E nesse momento a gente põe a nossa tirinha de poliéster, vai compactando resina em direção à palatina e puxando puxando a tira devagarinho, tá? Até que a gente tenha a criação de um ponto de contato. Vocês vão ver que no nosso curso online a gente mostra essa técnica com perfeição e com muito detalhe através
de vídeos, tá? Então vem com a gente, olha. Então a gente cria, olha, cristas de reflexão e eu tenho certeza que a minha resina envolveu toda a minha palatina, olha. A mesma coisa a gente faz no outro dente, olha, compactando para a palatina e puxando, olha. A gente cria um ponto de contato lindo, maravilhoso. A gente envolve a resina por toda a proximal, tá? Tendo certeza que ali eu não tenho defeitos. Que é uma das grandes causas, olha que dica legal também, de manchamento de resina interproximal. É quando a gente não envolve a proximal e fica com uma série de defeitos ali. E aqui, gente, é o nosso kit de acabamento, polimento, brilho e texturização das nossas resinas. Esse é um kit que a gente tem com a American Burst, esse é um kit que a gente tem com a DH Pro. Olha que legal! Com esse kitzinho, só com esse kit, tá? A gente consegue todo o nosso acabamento, polimento, microtexturização e brilho. Olha aqui, 3 borrachas, uma borracha de brilho, suível de brilho, aqui as pontas que a gente usa para acabamento. Não precisa mais do que isso, gente. Bom, bonito e barato, tá? Se vocês quiserem mais informações, tá? Deixem aí no nosso grupo que a gente responde, tá? Nós vamos marcar com lápis toda a área plana e agora começar a esculpir o nosso diamante, detalhar os nossos diamantes, distribuir bem a área plana, a área de reflexão, tá? E depois disso, extremamente distribuído, eu venho com as minhas borrachas de brilho, tá? E olha o que a gente consegue aqui. Uma obra de arte. Olha aqui, a minha área de reflexão, área plana, linhas de reflexão, opacidade adequada da minha dentina, translucidez adequada da minha incisal. Olha que coisa linda. A resina envolvendo toda a minha proximal. Olha como era antes, olha como é que está agora. Tá? Então vejam bem, com perfeição e simplicidade nós fazemos uma obra de arte, porém respeitando todos aqueles conceitos que a gente falou na aula de ontem. Olha que lindo, tá? O brilho, a textura, a opacidade adequada da dentina, a translucidez adequada do esmalte. Olha como é que a restauração não fica cinza, porque a gente usou uma resina com opacidade similar à dentina na espessura correta. Um esmalte fininho na palatina, um esmalte fininho na vestibular. Olha que legal. Esse outro caso aqui, olha, dessa paciente que chegou para nós, incomodada com os seus 2 centrais, olha. Porque esses centrais, além do diastema, eram lingualizados, faltava um volume, tá? Bom, fizemos todo o planejamento e aqui a gente vê um mapa cromático diferente, olha. A minha cervical mais amarronzada, olha. Cervical mais amarronzada. O terço médio mais claro, mais luminoso. E a incisal, olha. A incisal ligeiramente translúcida. Então, lembre-se, o terço médio é o terço mais luminoso desse dente, olha. A gente vê que é um dente que não tem muita translucidez. E olha que legal, se não é um dente que não tem muita translucidez, o que a gente vai fazer? Na palatina, a gente pode usar o quê? Uma resina de esmalte não translúcida. Como sempre que eu gosto de fazer enceramento diagnóstico e uma matriz de silicone, pode ser silicone de condensação, tá? Que tenha espessura e rigidez. Espessura e rigidez, tá? Bom, aqui toda a minha técnica de adesão, que tem que ser muito bem feita, tá? E aí, fazendo a minha incisal da mesma maneira, olha, fazendo com que essa incisal seja fininha. Uma vez mais, esmalte, palatina e vestibular fininhos. A partir daí, a gente vai fazer o nosso corpo de dentina, uma dentina mais cromada na cervical, porque esse dente era mais cromado na cervical. A mesma espessura que eu tenho aqui, eu tenho que ter aqui, gente, olha, com uma dentina mais clara, A1,
nós vamos fazer terço médio e incisal, olha, mais uma vez, a mesma espessura aqui, a mesma espessura aqui. Se eu tiver espessuras diferentes, a luz vai refletir, vai entrar diferente, cor diferente. Tudo bem? Eu vou criando um policromatismo. Olha a importância de se utilizar uma espátula fininha, olha. Ela entra lá na minha proximal. E aí, aqui a gente usou corantes, pigmentos, uma técnica mais avançada de estratificação e policromatismo. Quando a gente aprende a dominar os corantes e a pigmentação, a maquiagem em resina, a gente amplia as possibilidades de resolver os nossos problemas. Nós vamos falar muito dessa técnica de maquiagem no nosso curso online. Se liga nele então, amanhã nós vamos passar todos os detalhes. Olha como é que a gente consegue um policromatismo, principalmente na incisal, caracterizar de uma maneira muito mais natural e muito policromática. E aí a gente vem com um esmalte bem translúcido, olha aqui, lembrando daquele conceito de anatomia. Como é que é a anatomia de um dente anterior? Eu crio uma área plana e aí com a espátula eu entro para minha proximal, criando uma crista, uma linha de reflexão. Olha aqui, ó. Então eu venho com o meu esmalte, crio uma área plana. Olha, venho com a minha espátula, a hora que eu entro para proximal eu crio uma crista. Polimerizo. E aí a gente vem com a minha tira de poliéster e a minha resina de esmalte. E olha que dica legal. As pessoas vão perguntar, Fábio, mas aqui com certeza tem um excessinho de resina. E se grudar? Você não usa um teflon? Pode usar teflon, tá? Mas o que eu faço aqui? Eu venho com uma sondazinha exploradora, tá? Coloco e faço uma pequena alavanca. Vocês vão ver um clique. E aí eu entro com a minha tira de poliéster. Lógico, não pode ter muito excesso, claro. E aí eu vou fazer movimentos para a palatina, vou empurrando a minha resina, até que eu tenha, olha, a criação de um ponto de contato maravilhoso. Envolvo a minha resina em toda a minha proximal. A mesma coisa na distal e olha aqui que lindo, gente. Eu tenho a criação de um ponto de contato perfeito, de um perfil proximal perfeito e eu sei que toda a minha proximal foi envolvida com resina, tá? Bom, nesse momento eu estou cansado, a paciente está cansada e o que a gente vai fazer? Um acabamento inicial, tá? Com borrachas, remover alguns excessos, ajustar a oclusão e a desoclusão, o paciente vai para casa, tá? Olha, e aí depois de uma semana, 10 dias, 2 semanas, o paciente volta aqui, mais uma vez, os nossos kits bons, bonitos e baratos, para lapidar o nosso diamante, aqui o acabamento, definição de linhas, olha aqui, toda a microanatomia que a gente consegue, isso é essencial, tá? Acabamento, microtexturização, nós vamos ensinar tudo profundamente, detalhadamente no nosso curso, olha. E olha o que a gente consegue, uma obra de arte, olha, dente. Isso é dente. Olha o que a gente consegue depois do acabamento, polimento, microtexturização e brilho. Olha, 2 dentes exatamente iguais, harmônicos em opacidade, translucidez. Olha a microtextura que nós conseguimos criar aqui de uma maneira muito natural, tá? E por que a gente criou essas microtexturas mais evidentes? Porque os laterais dela eram mais microtexturizados. Então a gente tem que tomar cuidado, gente. Se o dente pede microtextura, a gente faz. Agora tem dentes que são extremamente lisos. Aí não precisa de tanta texturização, tá? Olha que lindo. Olha aqui as minhas linhas, olha, exatamente bem posicionadas. Olha, minha área plana exatamente igual aqui. Mesiodistal, cérvico incisal. Extremamente importante. Olha antes a nossa paciente e olha depois.
que lindo, que obra de arte linda que a gente conseguiu criar. Isso é dente. A gente replicou a natureza. Olha que linda é a odontologia estética bem feita. Olha que lindo é a resina composta bem trabalhada. E olha que legal, isso aqui foi 19 de março de 2019, tá? E eu sempre faço os controles das minhas resinas anualmente, pelo menos. Só que a gente veio com pandemia, né? A gente sabe essa história. Dia 20 de maio, a paciente voltou para fazer o controle. E olha que lindo que a gente percebeu, né, depois de 3 anos sem eu fazer nada. A resina, olha, essa resina utilizada, ela não perdeu o brilho. Mesmo secando, olha, não perdeu o brilho. Mesmo assim, nós demos um repolimento, o brilho acentuou, porém essa resina não perdeu o brilho ao longo do tempo. Então, olha que lindo! 3 anos de controle clínico e a resina está praticamente exatamente igual. Olha o poder das resinas compostas quando bem feitas. 3 anos na boca, sofrendo na boca. E olha que comportamento clínico lindíssimo, lindíssimo que a gente tem nessa resina composta. Tudo bem? Então, gente, dúvidas que vocês tiverem, escrevam aí no nosso grupo, tá? E eu convido vocês para amanhã a nossa última aula, a nossa última masterclass dessa jornada de como criar obra de arte com resina composta, aonde a gente vai um pouquinho mais a fundo na técnica e no poder das resinas compostas. E amanhã vocês vão ter informações sensacionais, imperdíveis e bem detalhadas do nosso curso online completo de como criar obra de arte com resina composta. Tá bom? Um grande abraço a todos e nos vemos amanhã no mesmo horário.